Olá pessoal, mais uma aula sobre equações da reta. Hoje nós vamos conhecer a equação segmentária da reta, tá? Nós já conhecemos a equação geral, a equação reduzida, a equação da reta que você encontra dado o coeficiente angular em um ponto qualquer, enfim, já conhecemos alguns tipos, hoje a gente vai conhecer mais um, que é a equação segmentária, tá? Então vamos à aula. Eu iniciei colocando aqui no plano cartesiano essa reta R, e observe que aqui eu tenho dois pontos destacados, né? O ponto A e o ponto B. Agora perceba que não são pontos quaisquer, tá? O ponto A é o ponto da reta em que toca o eixo X, portanto a ordenada é zero. Então as coordenadas do ponto A eu chamei de P e aqui obrigatoriamente é zero. Tenho também o ponto B, que é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. Então, obviamente, a abscissa é zero e a ordenada eu chamei de Q. Aí você vai ver que eu vou deduzir aqui a equação segmentária e ela vai estar em função, além do x e do y, claro, né, do P e do Q. Então, vamos lá. Bom, para fazer essa demonstração, né, para poder encontrar a equação segmentária da reta, eu vou partir de outras duas expressões que eu já deduzi, tá? Para quem me acompanha aí no canal, você pode procurar em vídeos anteriores, que essas retas que eu vou usar para iniciar, ou melhor, essas expressões que eu vou usar para iniciar, foram expressões já deduzidas, tá? Na aula em que eu falei sobre coeficiente angular, inclinação de uma reta, lá eu mostrei o porquê dessa fórmula. É a fórmula que determina o coeficiente angular, né? M igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eu vou usar essa expressão, né, essa fórmula, como você queira chamar, para encontrar o coeficiente angular dessa reta. Tá? Então vamos lá. M igual y2 menos y1, Q menos zero. Tá vendo? Q menos zero. E x2 menos x1, ou seja, 0 menos P. 0 menos P. Bom, Q menos 0 é Q. 0 menos P é menos P. Portanto, M é igual, como mais por menos é menos, a menos Q sobre P. Então, encontrei o coeficiente angular dessa reta R, que é menos Q sobre P. Agora, para chegar de fato na equação segmentária, eu vou usar uma outra equação que eu já demonstrei em vídeos anteriores, que é a seguinte: y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Tá? Na aula em que eu falei sobre a equação da reta, conhecido o coeficiente angular em um ponto, eu demonstrei essa expressão aqui. Tá? Então vamos lá, eu vou substituir aqui nessa expressão o coeficiente angular que eu acabei de encontrar e qualquer um desses dois pontos. Tá? Então vamos lá. Y menos, bom, qual ponto que eu vou usar? Eu vou substituir esse daqui, tá? O P0, o ponto de coordenadas P0, portanto Y1 é 0, igual ao coeficiente angular, que é menos Q sobre P, que multiplica x menos, bom, eu escolhi esse ponto, né? Então, se o y1 é 0, o x1 é π. E aí eu vou manipular essa expressão de modo que eu encontre a equação segmentária da reta. Então, acompanhe. Bom, y menos 0 é o próprio y. Aqui a gente vai ficar assim, ó, menos qx sobre p, eu estou multiplicando aqui, né, a propriedade distributiva, menos q vezes x, qx, o p fica embaixo, e aqui nós temos menos por menos mais q vezes p, qp sobre p. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo, né, esse termo aqui, trazer ele aqui para frente. Como ele está negativo, ele vem positivo, então vai ficar qx sobre p mais y. Então, lembrando, eu peguei esse termo e passei para frente, então ele vem positivo, o y permaneceu aqui, e aqui ficou apenas esse, né? Qp sobre p. Como tem o p no numerador e no denominador, eu posso cancelar, então fica simplesmente q. Tá? Aí, para finalizar, eu vou dividir toda essa equação por q.
Agora, por que eu estou querendo fazer isso? Né? Por que eu estou dividindo por esse Q? Na equação segmentária, vocês podem acompanhar no material, aqui no segundo membro é igual a 1. Então, eu quero que aqui apareça 1. É por isso que eu vou dividir por Q. Tá? Eu vou dividir toda a equação sem problema. Afinal de contas, eu posso dividir, já que eu tenho garantia de que o Q não é zero. Afinal de contas, ele não está passando por aqui. Tá? Então, tanto P quanto Q não são iguais a zero. Então, dividindo por Q, nós temos o seguinte. Ó, QX sobre P, e observe que o Q apareceu aqui embaixo, tá? Afinal de contas, eu estou dividindo todo mundo por Q, então o Q vai aparecer aqui no denominador de todos, tá? Aqui não é igual, é mais, né? Y sobre Q igual a Q sobre Q. E aí, finalmente, eu vou simplificar aquilo que é possível, né? Aqui cancela esses Qs, então fica x sobre P mais y sobre Q igual a 1, como eu queria. Portanto, essa é a equação segmentária da reta. Tá? X sobre P mais y sobre Q igual a 1. Então, observe que aqui embaixo apareceram P e Q, né? Essa abscissa e essa ordenada. E até mesmo por essa expressão você tem que ter a garantia que ambos são diferentes de zero, tá? Porque denominador não pode ser zero, beleza? Então essa é a equação segmentária da reta. Então nós já conhecemos a equação geral, equação reduzida, outra equação que não tem um nome específico, que é justamente essa, e agora a equação segmentária da reta. Tá bom? Então agora eu trouxe exemplos, né? Trouxe aqui 2 exemplos para que vocês entendam como usar essa expressão. Então vamos lá. Exemplo 1. Uma reta R tem a equação x mais 2y menos 4 igual a zero. Escreva essa equação na forma segmentária e represente a reta no plano. Se você lembrar aí da aula de equação geral, você vai perceber que essa equação da reta está na forma geral, né? A forma ax mais by mais c igual a zero. Só que eu quero passar da forma geral para a forma segmentária. Tem várias formas de você fazer isso. Uma das maneiras seria você tentar encontrar quem é P e quem é Q para simplesmente substituir aqui. Como é que você faz para encontrar quem é P? Você faz o y igual a zero e acha o x. Como é que você faz para encontrar quem é Q? Você substitui o x por zero e acha o y. É uma forma. Se bem que eu vou fazer aqui de uma outra maneira, tá? Sem precisar estar achando o valor de nada. Só manipulando aquilo que a gente tem. Então, vou iniciar fazendo o seguinte. Ó. Passando o 4 para o segundo membro. Tá? Menos 4 vai 4. Como eu sei que essa equação aqui, ó, na equação segmentária, no segundo membro só tem 1, basta que eu faça com que aqui apareça um número 1. Para isso, eu divido por 4, mas aí eu divido tudo. Então, fica x sobre 4 mais 2y sobre 4 igual a 4 sobre 4. Eu dividi tudo por 4. E aí eu só simplifico, divido, faço aquilo que é possível. Tá? Então, fica x sobre 4. Essa fração eu simplifico por 2, né? 2 e 4 eu posso dividir por 2, então fica y sobre 2 igual a 1, já concluí. Essa é a equação segmentária da reta R, medida aí no exemplo 1. Tá? Então encontramos a equação segmentária. E agora a gente precisa também representar essa reta no plano cartesiano. Então observe que uma das coisas que você tem que saber fazer, obviamente, é como construir essa reta no plano. E se você souber a equação segmentária, fica mais fácil de fazer isso. Afinal de contas, na equação segmentária, você vê aonde ela toca o eixo x e onde toca o eixo y. Ela toca o eixo x no P e o eixo y no Q. Então, basta olhar para esses valores que você sabe aonde ela toca o eixo x e onde ela toca o eixo y. Tá? Então, a reta vai tocar o eixo x, ela vai ser dessa forma, né? Vai tocar o eixo x aqui no 4 e vai tocar o eixo y no 2, tá? Afinal de contas, aqui o P é 4 e o Q é 2. Então, veja que foi bem fácil você construir o gráfico, né? 4 e 2.
beleza? Agora vamos para o próximo. O próximo exemplo diz o seguinte, ó. Temos um gráfico, né, que mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo. É uma questão de física, né? Qual a velocidade no instante 3? Então perceba que aqui, quando o tempo é 0, a velocidade é 8, e quando o tempo for 4, a velocidade é 0. Ele quer saber, e no instante 3? Em uma situação como essa, convém você encontrar uma equação que relacione a velocidade e o tempo. Que tipo de equação seria essa? Afinal de contas, nós temos uma reta, então tem que ser uma equação da reta. Agora, qual delas? Geral, reduzida, segmentária? Na realidade, qualquer uma. Só que, como o gráfico se apresenta dessa forma, a maneira mais fácil, né, o tipo de equação de reta mais fácil vai ser justamente a segmentária. Porque aqui você tem que o P é 4 e o Q é 8. Ó, P igual a 4, Q igual a 8. Então é só substituir aqui, né? Se bem que eu não vou, a fórmula que eu vou usar é essa, né? X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Só que aqui eu não tenho X e Y, né, gente? Eu tenho T e V. Quem está fazendo o papel do X é o T e quem está fazendo o papel do Y é o V, tá? Então, o P é aqui, né? 4. O Q está aqui, é 8. E no segundo membro é sempre 1. Então, consegui já construir a equação dessa reta, né? Desse segmento de reta. E aí, para finalizar, eu quero no instante 3 segundos, né? No tempo 3 segundos. Então, eu vou trocar esse T por 3 e vou simplesmente resolver essa equação. Beleza? Bom, como é que a gente faz? Eu vou tirar o 3 quartos daqui, né? Ele vem para cá. Então, fica V sobre 8 igual a 1 menos 3 quartos. Esse 1 eu posso escrever tranquilamente 4 quartos, né? Afinal de contas, 4 dividido por 4 é 1. Professor, por que o senhor fez isso? Na verdade, simples, né? Para poder substituir, de modo que as frações tenham o mesmo denominador, tá? Então, fica V sobre 8 igual a 4 menos 3, 1, enfim, 1 quarto. E aí, para finalizar, multiplico dessa forma, né? Então, V vezes 4, nós temos 4V. 1 vezes 8 dá 8. V igual a 8 dividido por 4, que dá 2 metros por segundo. Então, está resolvido o problema. No instante de 3 segundos, a velocidade é 2 metros por segundo. Beleza? Espero que tenham entendido. Até a próxima.